Glória a Jesus. Amém, queridos. Podem se assentar. Eu agradeço muito o carinho, a receptividade, a amizade com o pastor Josué, que para mim é uma honra e um prazer muito grande. É a segunda vez que eu estou aqui. Me sinto muito honrado. E eu quero dizer também, me sinto muito à vontade. Me sinto à vontade porque eu acabei de chegar agora, peguei dois acidentes na Fernão Dias. Pretendia chegar um pouco mais cedo. Mas alguns minutinhos que eu estou sentado ali, eu estou sentindo os céus abertos neste lugar. Alguns minutos que eu estava sentado, ouvindo aqui a palavra do pastor Josué, é incrível como há uma comunicação, o Espírito Santo, a minha esposa fala isso, né? O Espírito Santo fala em cadeia nacional. Né? Quem está antenado, quem está ligado, ouve, percebe aquilo que o Espírito Santo está falando, como a palavra de Deus diz lá em Apocalipse. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Deus não fala num lugar só. Deus fala com todos aqueles que estão prontos e disponíveis para ouvir. E eu creio, queridos, que nós estamos diante de um grande mover na nossa nação. Eu creio com todo o meu coração. Por isso que reunir-se com pastores é algo muito prazeroso. Porque por trás de cada pessoa, de cada pastor, de cada ministério, irmãos, existem cidades inteiras representadas, cidades inteiras, estados inteiros, e eu ouso dizer até nações que vão ser impactadas através desses ministérios aqui. Então é uma responsabilidade muito grande para mim, mas é um prazer enorme estar aqui junto com os irmãos. E eu queria falar aqui o tema que eu quero trazer hoje, quero trazer uma palavra assim um pouco prática, trazer alguns testemunhos daquilo que nós, pela graça e misericórdia de Deus, temos vivido. Nós estamos ligados somos da Igreja da Paz, estamos ligados ao pastor Eibe, eu sou discipulado diretamente pelo pastor Sabá Liberal, lá de Boa Vista. Desde 2002 que nós estamos na visão do MDA, temos vivido apesar de nós, temos vivido uma revolução que Deus está fazendo nas nossas vidas, algo fantástico, algo que eu nunca sonhei, desejava, mas nunca imaginei que nós fôssemos alcançar, mas Deus, pela sua misericórdia, tem feito. E o tema que eu quero ministrar aqui é exatamente alinhados ao mover. Eu tive, no ano de 2000, eu tenho uma empresa, eu trabalhava há muitos anos já liderando essa empresa, e no ano de 2000 já era pastor, já tinha uma igreja, mas eu saí para fui fazer um congresso, participar de um congresso na minha área profissional nos Estados Unidos. Fiquei um tempo lá participando desse congresso. Na volta para o Brasil, o meu coração sempre estava focado na igreja local, mas Deus me deu esse negócio e eu estava tocando as duas coisas, mas sonhando em ver o mover de Deus na igreja local, mas com bastante dificuldade, confesso. No retorno dos Estados Unidos para o Brasil, eu estava saindo de um estado na Califórnia, peguei um voo interno, um voo doméstico, e voei até o Texas, e do Texas eu pegaria o voo para minha casa, para São Paulo. Só que eu cheguei nesse aeroporto do Texas, um aeroporto muito grande, e eu olhei no meu relógio, faltavam 2 horas para o meu voo sair, destino ao Brasil. E eu falei, vou arrumar alguma coisa para fazer nesse aeroporto. E tinha muitos lugares, algumas lojas, coisas interessantes para conhecer, queria comprar umas lembrancinhas a mais para minha família. Então planejei isso e comecei a andar em direção a algumas lojas. No caminho eu me deparei com um relógio bem grande. Quando eu olhei para aquele relógio, faltava no relógio 5 minutos para o meu voo sair. Mas no meu relógio faltavam quase 2 horas. E eu entrei numa crise ali momentânea, eu falei, quem está certo, esse relógio ou o meu relógio? Até que eu me toquei que eu estava com o horário da Califórnia, não tinha ajustado para o horário local, porque a minha passagem era muito rápida, eu nem me toquei que tinha fuso horário. E nisso eu despertei e tive que sair correndo para conseguir entrar no avião, e fui a última pessoa a entrar no avião, mas foi muito de Deus isso, irmãos, porque isso marcou a minha vida. Foi um fato físico, um incidente que marcou a minha vida para sempre. Porque eu sentei naquele avião, voltando para casa, o Espírito Santo começou a falar comigo. E a partir daquele dia, Deus nunca mais parou de falar sobre esse assunto. E o que Deus falou comigo, ajusta o seu relógio com o relógio do céu. Eu fui entender que uma das piores catástrofes, talvez do ser humano e até da própria igreja, é nós vivermos numa dimensão, ou num relógio, ou num horário, ou num tempo diferente do tempo de Deus. Podemos ter uma boa intenção,
Podemos ter um bom projeto, mas se nós não nos alinharmos com aquilo que Deus está fazendo, nós vamos ficar para trás neste mover. A Bíblia nos mostra um dos textos, para mim, que é um dos textos mais, assim, tristes, talvez, da Bíblia, as exclamações de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 19, verso 41 a 44, onde a Bíblia nos relata o lamento profundo do coração de Jesus. Tá? Diz assim, Lucas 19, 41 a 44. Quando ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses, ao menos nesse teu dia, o que é a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te estreitarão de todos os lados, te derrubarão, a ti e aos filhos que dentro de ti estiverem, e não te deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conhecestes o tempo da tua visitação. Então o lamento de Jesus aqui sobre Jerusalém estava aqui focado nesse ponto, onde eles não estavam enxergando o tempo de Deus. Eles estavam esperando o Messias nasceu, eles não perceberam. Jesus cresceu entre eles, Jesus profetizou que o Espírito do Senhor está sobre mim, Deus me ungiu para cumprir este propósito. Jesus fez milagre diante deles, eles não perceberam. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e eles não perceberam. E Jesus percebeu aqui, focando exatamente esse ponto, a diferença entre o tempo de Deus e o tempo que eles estavam vivendo. Jesus lamentou profundamente, porque eles não conheciam o tempo da sua visitação. A diferença entre Cronos e Kairos. Cronos é o tempo linear, constante. O tempo que é medido humanamente. Agora o Kairos, queridos, é o tempo de Deus, são as estações de Deus. É quando Deus diz, é quando Deus faz. E nesse dia, nessa experiência que eu tive, nesse voo para os Estados Unidos, de quase perder o voo, Deus começou a escancarar os céus sobre mim e falar e me exortar profundamente nesse sentido. Eu tinha um projeto de igreja, eu tinha um sonho, eu sei que eu nasci para isso, havia profecias na minha vida desde que eu era criança, eu nasci num lar evangélico, então desde que eu era criança eu já tinha essa convicção de que eu ia ser pastor, mas não adianta nada disso se nós não estivermos alinhados com aquilo que Deus estava fazendo. E a partir daí eu comecei a orar e buscar muito de Deus, o que Deus queria para a igreja. E eu comecei a perceber algo, Mateus 16, por exemplo, versículo 18, Jesus deixa muito claro: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, para nós nos alinharmos com o tempo de Deus, nós precisamos saber o que Jesus está fazendo. O que Jesus está fazendo? E uma das coisas, queridos, que está ligado a esse mover dos dias que nós estamos vivendo, é que nós temos que estar atento àquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Às vezes nós estamos fechados no nosso mundo, fechados no nosso foco, estamos buscando as soluções dentro de casa mesmo e tentando nos ajeitar aqui e ali, mas muitas vezes Deus já está atuando, Deus está falando, Deus está fazendo em muitos lugares, nós não estamos atentos para isso. Foi assim que eu me abri na época para conhecer a visão do MDA, e eu fui a convite de um amigo meu, um pastor amigo meu, que hoje eu tenho o prazer de discipulá-lo, à noite ele vai estar aqui comigo, o pastor Samuel. Ele me convidou para ir para Santarém, ele tinha ouvido falar do que Deus estava fazendo lá em Santarém. Eu confesso que até essa época eu nem sabia que Santarém existia, não conhecia essa cidade, não tinha nem ideia. Falei, bom, não tenho nada a perder, vamos lá. Mas chegando lá, irmãos, eu me lembro, nunca mais vou me esquecer disso, outubro de 2001. Participei de uma conferência como essa, era menor do que essa, foi a primeira conferência da Visão do MDA. Hoje são milhares e milhares de pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo que vão para lá. Naquela época, talvez devia ter umas 70, 80 pessoas no máximo. E eu estava entre essas pessoas, participei durante o dia de algumas ministrações. Depois à tarde, na quarta-feira à noite, eu saí para fazer supervisão nas células. E eu nunca mais vou me esquecer desse tempo e dessa cena. O dia que eu me abri para alinhar-me ao mover de Deus. Pegamos o irmão supervisor, nos levou no carro, paramos numa rua, descemos uma rua de terra, cidade muito simples, uma casa muito simples, uma reunião muito simples, uma senhora muito simples liderando essa reunião.
Uma casa com uma cerca de madeira, uma varanda assim de cimento grosso e um grupo de pessoas ali reunidos. E nós descemos do carro, estava eu e alguns outros pastores de São Paulo. Quando nós pisamos na rua e vimos essa cena, não tinha nada humanamente explicável. Mas todos nós começamos a chorar na rua, porque havia uma unção naquele lugar que estava atingindo as nossas vidas. E a partir dali eu me abri completamente para aquilo. Eu lembro que alguns pastores que estavam conosco falavam o seguinte: essa história de discipulado 1 a 1, MDA, muito bom, mover de célula, muito bom, mas isso não funciona em São Paulo, isso funciona lá em Santarém. Lá em Santarém, não tem, hoje já, naquela época não tinha, hoje já tem um shopping center, mas não tem shopping, não tem trânsito, não tem indústria, as pessoas não têm o estresse todo que nós temos aqui em São Paulo, né, de trabalhos exaustivos, de trabalhos executivos, de tantas coisas, tanta pressão. Isso não vai funcionar em São Paulo. Queridos, quando nós nos alinhamos ao mover de Deus, quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Quando nós colocamos objeções, é porque nós estamos de olho no nosso relógio, nós estamos de olho na nossa agenda, nós estamos de olho nas nossas dificuldades. Mas quando nós nos alinhamos àquilo que Deus está fazendo, Ele mesmo interfere na história e Ele move. Eu vejo, por exemplo, na história da igreja, o sucesso que Martinho Lutero teve na Reforma. Qual era o segredo de Martinho Lutero? Era um padre de uma cidade pequena, de uma igreja pequenininha. Ele não tinha expressão nacional, muito menos expressão mundial, e muito menos para lutar contra uma instituição, como já era na época a Igreja Católica. Ele não tinha nenhuma condição. Mas qual foi o segredo de Martinho Lutero? Ele simplesmente alinhou o coração dele com aquilo que Deus estava fazendo. E Deus operou através de Martinho Lutero, e a reforma foi o que foi, revolucionou o mundo. Talvez foi uma das maiores revoluções, até sociais, foi causada pela própria reforma. Martinho Lutero não tinha ideia disso. A única coisa que ele fez foi alinhar-se àquilo que Deus está fazendo. Irmãos, Deus tem um plano para a igreja. Deus tem um plano para a igreja mundial. Deus tem um plano para a igreja brasileira. E eu não vou ficar de fora desse plano, no nome de Jesus. Então, queridos, dentro da minha experiência foi isso que me chamou a atenção, o que me fez a quebrar todas as resistências, porque nós já tínhamos ouvido muito falar mal a respeito de célula, falar mal sobre os excessos com relação ao discipulado, e tudo isso bloqueia o nosso coração e nos impede de confiar e de crer que Deus tem um plano e de nos entregar a este plano. Então, a partir de 2001, nós fomos atingidos por isso, começamos a trabalhar na igreja local. Nós tínhamos uma igreja na época, uma igreja com 50 pessoas, com muitas dificuldades, com muitos problemas, mas a partir do momento que nós nos alinhamos, Deus começou a fazer. Hoje nós estamos vivendo um mover de Deus tão impressionante em Barueri, diversas cidades. Estamos com uma equipe agora indo para o Japão. A semana passada nós chegamos do Japão e estamos vivendo algo lá também muito impressionante, muito impressionante. Antes de ir para o Japão, eu vi as pessoas dizendo: o japonês é muito frio, o japonês é muito duro, o evangelho no Japão é complicado. Então a gente saiu daqui ouvindo tudo isso, mas o que nós temos visto Deus fazer naquele local, irmãos, depois eu quero contar algumas experiências aqui, tem sido algo fantástico, tem sido algo maravilhoso. Nós tivemos um encontro esse final de semana retrasado, lá no Japão, 45 japoneses participaram desse retiro de final de semana. Foi um mover de Deus, um mover de cura, um mover de transformação tão impressionante naquele lugar. É o segundo que nós fazemos esse ano com japoneses. Então Deus está movendo, apesar de nós, Deus está se movendo. O que nós precisamos fazer é nos alinhar a esse mover, alinhados a este governo de Deus na igreja, porque a igreja é edificada por Ele. Não sou eu, não é você, não é nenhum pastor que pode ter essa pretensão, que cabe a Jesus. Esse sacerdócio está sobre Jesus. Ele é o pastor dos pastores, Ele é o bispo e o pastor das nossas almas, Ele é o que tem cuidado com a igreja. O que nós precisamos fazer é estar totalmente alinhados com aquilo que Ele vai fazer. Agora, a igreja idealizada por Jesus e a igreja que Ele está edificando é uma igreja que de fato causa um impacto na sociedade. Por isso que nós não precisamos viver naquela crise que eu vivi uma época entre optar por ou ter uma grande igreja
ou sem qualidade, ou ter uma pequena igreja com qualidade. Quando eu estava nessa disputa na minha vida, eu tinha uma igreja com 50 pessoas. Quando eu me deparei com o mover de Deus lá em Santarém, eu percebi que eu não tinha nem uma coisa nem outra, eu não tinha nem qualidade e eu não tinha nem quantidade. Porque quando nós temos qualidade de fato, a qualidade vai gerar quantidade. E quantidade com qualidade. Esse é o processo, vira um ciclo vicioso, porque a ovelha sadia dá cria. Então, queridos, esse é o mover de Deus para os nossos dias. E eu sei que Deus vai atingir as nossas vidas e atingir esta igreja aqui de uma forma muito especial, a sua igreja de uma forma muito especial. Então, a igreja em célula e a igreja na visão do MDA não é uma invenção humana, não é uma invenção brasileira ou uma invenção coreana, mas é a igreja que tem o DNA de Cristo. Foi exatamente o que Jesus fez. Quando nós vemos, por exemplo, Atos capítulo 2, verso 42 a 47, que conta um pouquinho aqui do início da história da igreja, eu posso me perguntar qual era o segredo dessa igreja. Vamos abrir lá, por favor, Atos capítulo 2, verso 42 a 47. Atos capítulo 2, verso 42 a 47, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam, unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então nós vemos aqui, queridos, claramente nesse texto, está aqui preto no branco, que quem trabalhava a favor daquela igreja era a mão do Senhor. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que haviam de ser salvos. Então havia uma colaboração, havia um favor de Deus em torno dessa igreja. Agora, como atrair o favor de Deus para as nossas igrejas locais? Para mim, a resposta está exatamente no tema do que nós estamos ministrando aqui. Quando nós estamos alinhados ao mover de Deus, a colaboração dele é automática nesse processo. Não que as coisas vão ser fáceis. Não é fácil. O reino de Deus é ganho pela violência. Mas quando nós estamos fazendo aquilo que de fato nós devemos fazer, nós vamos com certeza atrair a colaboração de Deus para esse processo. Eu queria fazer aqui uma demonstração dinâmica do que significa nós estarmos alinhados e qual que é de fato o nosso trabalho dentro desse processo da igreja, dentro da visão do MDA. E para isso eu queria usar a colaboração de alguns irmãos. Eu precisava de 13 irmãos aqui na frente, homens, que viessem bem rapidinho aqui para me ajudar. O pastor Radamés vai me ajudar aqui. Está faltando... Falta um só. Ok, 13. 13 pessoas. Ok, 13 pessoas. Então, queridos, eu queria aqui chamar o pastor Radamés. O pastor Radamés vai ser o primeiro que vai me ajudar aqui. Dentro desse processo, queridos, quando Jesus iniciou o seu ministério e ele transmitiu esse DNA, porque é interessante nós olharmos na vida de Jesus. Jesus, ele não escreveu nada, né? A única coisa que ele escreveu, eu tenho a maior curiosidade para saber o que ninguém sabe, porque a Bíblia diz que ele estava escrevendo com o dedo na areia, né? Mas nós não sabemos o que ele escreveu. Jesus não deixou uma linha escrita para os seus discípulos, mas ele imprimiu um DNA. Ele imprimiu algo no DNA dos seus discípulos que os levou a reproduzir o mesmo modelo. Por isso, quando nós olhamos para a igreja em Atos, nós vemos exatamente os escritos de Jesus, nós vemos o DNA de Jesus. Então, qual foi o trabalho de Jesus? Ele tinha 3 anos e 6 meses para
completar, concluir a obra que Deus tinha entregue para ele. E quando nós lemos lá em Atos 17, na oração de prestação de contas, Jesus ele deixa muito claro, ele fala, em outras palavras, Jesus diz o seguinte: Pai, aquilo que o Senhor me deu para fazer, eu fiz. Eu cuidei, eu guardei e nenhum se perdeu. Jesus investiu a vida dele, transmitindo esse DNA para um grupo de pessoas. E o incrível é que Jesus não tinha plano B, ele confiou que ele estava fazendo aquilo que Deus o mandou fazer. Ele confiou no sucesso dessa obra. Então ele focou nisso, confiou e de fato adquiriu o resultado. Nós estamos aqui como resultado desse DNA que foi incutido no coração dos discípulos. Agora, qual foi esse DNA? Então, quando nós investimos a nossa vida e cuidamos de pessoas, tem uma frase que eu ouvi um tempo atrás e marcou muito a minha vida, e diz o seguinte: invista em multidões e você vai ganhar alguns, mas invista em alguns e você vai de fato ganhar multidões. Então, o tema aqui dessa conferência é esse, né? O crescimento saudável. Como nós vamos atingir esse crescimento? Não tem nenhuma outra fórmula, queridos. Nós podemos utilizar largamente e devemos utilizar a mídia, nós podemos ter programa de TV, podemos fazer tudo isso tudo é muito importante, muito essencial, mas o crescimento com qualidade está ligado aos princípios deixados por Jesus. E o discipulado, 1 a 1, é um princípio estabelecido por Jesus. Então eu queria demonstrar isso na prática. Suponhamos que dentro dessa visão, eu seja, por exemplo, um pastor de uma igreja, e o pastor Radamés aqui seja um líder de célula, e eu vou investir na vida dele, eu vou transmitir esse DNA. À noite eu quero falar um pouco sobre essas características do DNA, mas eu vou transmitir esse DNA para ele, de uma igreja bem-sucedida, e ele vai ganhar isso e vai começar a reproduzir. Suponhamos que ele vai e reproduz isso com 3 pessoas. Então, por favor, pega 3 pessoas aqui, aleatoriamente. Pode vir aqui perto de mim. Ok, então, eu estou discipulando ele, e ele está aqui se reproduzindo e discipulando esses 3 irmãos. Qual que é o foco principal do discipulado? Eu não quero o pastor Radamés para ser o meu servo, para ser o meu, simplesmente o meu escudeiro, para ser o meu discípulo. O propósito do discipulado, queridos, cada pessoa, ela nasceu com um potencial incrível. Cada pessoa é única na face da terra. Deus deu uma digital única para cada pessoa. E o que eu quero é que o meu discípulo deixe o DNA dele na sociedade, ou a digital dele na sociedade. Se ele não deixar, ninguém mais vai deixar. O DNA dele, ou a digital dele, ninguém pode deixar, só ele. Então, o meu papel como discipulador é levá-lo a fluir no seu potencial máximo. Esse é o meu papel na vida dele. Esse é o papel do discipulado. Agora, para ele fluir no potencial máximo, eu preciso trabalhar ajudando em todas as áreas da vida dele. Ajudando, uma das coisas que faz o potencial das pessoas vazarem, por exemplo, o casamento. Quantas pessoas têm um potencial incrível, mas são minados no seu relacionamento familiar? Então o discipulado vai ajudar nessa área do relacionamento familiar. Quantas pessoas têm um potencial incrível, mas são roubados na área financeira? Então eu vou ajudá-lo na área financeira, mas tudo que eu fizer não é porque eu sou dono dele, eu estou fazendo porque ele precisa fluir no seu potencial máximo, porque ele nasceu com um propósito. E a minha obstinação na vida do meu discípulo é levá-lo a fluir no seu potencial máximo. A nossa obstinação deve ser, queridos, o que nós vemos, por exemplo, a respeito de Davi. Lá em Atos fala sobre a biografia de Davi e diz o seguinte: tendo Davi cumprido o propósito de Deus na sua geração, adormeceu e foi sepultado com seus antepassados. Ou seja, ele nasceu para fazer algo, ele fez. Então nós precisamos ter essa obstinação com cada pessoa que Deus nos dá. Cada pessoa. As pessoas não se convertem só para serem livres do inferno. Elas podem marcar a sociedade. Elas podem marcar esta geração com o potencial que Deus colocou na vida delas. O grande problema da igreja hoje é que nós atraímos um monte de pessoas para dar trabalho. Ou nós transformamos as pessoas em trabalhadores dessa seara que Jesus diz que são poucos os trabalhadores, ou nós vamos ter as pessoas só para nos dar trabalho. Então o meu foco na vida do meu discípulo é levantá-lo para ele fluir no potencial máximo dele. Então eu trabalhando isso, eu transmito esse DNA para ele, ele vai fazer a mesma coisa com cada um dos seus discípulos. Aí suponhamos que ele
obteve sucesso com cada um desses, e aí cada um desses vai e faz esse mesmo trabalho com 3 pessoas. Então cada um escolhe 3 e forma 3 grupos separados aqui para mim, por favor. Ok, só separa um pouquinho, fica um grupo aqui, um no meio e outro naquela ponta. Então nós temos aqui três, pode vir um grupo para cá, ó, por favor. Aqui, os irmãos podem vir para cá. Esse no meio. Está faltando 2 aqui. Cada um pega 3. Está faltando 1 aqui, não tinha 3 então. Eu resolvi que eu sou o líder. Pois é, por favor, me ajuda aí. Não, está faltando 1 mesmo, falta mais uma pessoa aqui. Falta uma pessoa. Então pode, você que é o líder, pode buscar alguém lá embaixo, por favor. Ok. Já deu. Ok, então ele foi e fez esse trabalho. Suponhamos, irmãos, que aqui nós compusemos uma célula. O que é uma célula? É um grupo de irmãos que tem o mesmo DNA da igreja, porque a célula, grupo familiar, grupo pequeno, nós podemos dar o nome que for, mas para mim o foco principal é o seguinte: a célula, ela tem, na sua essência, ela tem todo o DNA da igreja do Senhor Jesus. Tanto que Jesus disse: quando 2 de vós estiverem reunidos no meu nome, ali estou no meio de vós. Então uma célula, ela atrai o mover do cabeça que é Cristo. Uma célula pode revolucionar uma cidade. Então, aqui nós suponhamos que nós temos uma célula com 13 pessoas. Só que preste atenção nesses números. Nessa célula nós temos então o pastor Radamés, que é o líder da célula, e ele é discipulador. Nós temos os 3 discípulos dele, que nós podemos dizer que eles estão aqui no processo de treinamento para serem os novos líderes, e eles também são discipuladores. Mas nós temos 9 pessoas nessa célula que são discípulos, mas eles não são discipuladores. Aqui entra um ponto muito importante para essa revolução, alinhar com esse mover. O segredo do crescimento aqui não é simplesmente atrair discípulos, mas levar as pessoas a serem discipuladores, a cumprirem o seu papel. Suponhamos que essa célula seja 100% eficiente, ou seja, todo mundo é despertado no seu potencial. Aí eu te pergunto, nós temos 9 pessoas que estão sendo discipuladas e que têm potencial para discipular 3 pessoas. Quantas pessoas essa célula tem o potencial de receber? 27 pessoas. Porque nós temos, suponhamos que dentro desse processo de despertar o DNA, uma santa crise aconteceu no coração desses irmãos. E eles estão ávidos também por fazer discípulos. Eles estão sendo bem cuidados, eles querem gerar filhos. E eles começam a trabalhar para isso. Então nós temos 27 pessoas potencialmente para serem alcançadas com qualidade através dessa célula. Aí eu queria mostrar para vocês, eu não sei se está pronto lá o slide. Eu quero mostrar para vocês o que isso significa dentro desse mover de Deus. Então, nessa primeira geração aqui, foram formados 3 discípulos. O líder da célula gerou 3 discípulos. A segunda geração, 9. A terceira geração, 27. A 10ª geração, 59.049 pessoas que podem ser alcançadas. 59 mil. Agora, eu quero mostrar para vocês, volta aqui, por favor, o pastor Radamés com seus 3 discípulos. Os outros ficam aí, só os 3. Suponhamos que nesse processo de ativar o potencial máximo de cada um, eu vou pegar aqui, suponhamos que o Walter seja um discípulo que ele entendeu, recebeu Jesus, gostou muito de ser cuidado, gosta muito do aconchego do discipulado, mas ele acha, não é o caso dele, ele é só um ator aqui agora, ele acha que de repente ele não tem o potencial, ou que ele tem muito envolvimento na sua vida profissional, e essa história de cuidar de pessoas não é com ele não nasceu para isso. De repente ele pensa assim: não, Deus me deu talento, eu sou músico e eu vou só tocar na igreja, o que não tem nada de errado tocar na igreja, mas eu creio que há muito mais que nós podemos fazer. Mas de repente ele fala: eu sou músico, então quero continuar sendo cuidado, porque está sendo muito bom para mim, para o meu casamento, bom para a minha vida pessoal, mas eu não tenho potencial para cuidar. Suponhamos que ele se transforme nesse caso uma rua sem saída. Por que uma rua sem saída? Porque ele está recebendo, mas ele não está dando. Então, aí nesse caso, aqui o pastor Radamés obteve sucesso com 2 dos seus discípulos e não teve com um dos seus discípulos. Então, quem eram os seus discípulos aqui dessa turma?
Então, os 3, vamos dar uma salva de palmas para eles, mas eles não foram alcançados ainda. Pode sentar, por favor. Eles não foram atingidos. Então, nós vamos voltar agora no slide e vamos ver a diferença dos 2 casos, por favor. A diferença dos 2 casos. O primeiro grupo... Então, agora aqui, no segundo. Então, a primeira geração foram 3 discípulos, como só tinha... o próximo slide. Como só tinha 2 discipuladores, na segunda geração nós tivemos 6 discípulos e não mais 9. Na terceira, 18 e não mais 27. Na 10ª geração, 39.366. O outro slide, por favor. A diferença entre os 2 casos, 19.683 pessoas que deixaram de ser alcançadas, porque um único discípulo se transformou em rua sem saída. Irmãos, eu estou mostrando aqui, são números, isso aqui é uma progressão geométrica. Mas, queridos, era isso que Jesus estava enxergando. Quando Jesus parece que estava perdendo tempo, investindo com camaradas que estavam dando trabalho para ele. O primeiro dia que Jesus olhou para Pedro, quando ele estava lá, tirando as redes do mar, lá na Galileia, naquela vila de pescadores, quando Jesus cruzou os olhos com Pedro, e olhou bem dentro dos olhos dele, foi isso que Jesus viu. Pedro não estava enxergando. Pedro se achava um cara com as perspectivas mínimas de vida, de sucesso, porque ele não fazia parte do time que estudava aos pés de um Gamaliel, por exemplo. Ele não fazia parte da elite da sociedade judaica. As perspectivas dele eram mínimas, mas Jesus olhou para esse camarada e ele disse: vinde após mim, e eu vou fazer de você pescador de homens. Jesus estava enxergando isso. Essa era a perspectiva. Agora, de onde Jesus recebeu isso? Ele fala: eu só faço aquilo que meu pai faz. Jesus estava totalmente alinhado com a visão celestial. A igreja de Atos estava totalmente alinhada com a visão celestial. Então, queridos, o nosso papel como líderes, irmãos, eu sou entusiasmado com isso. Eu sou entusiasmado, porque quando eu olho para as pessoas que Deus nos dá, eu fico pensando: Deus, o potencial que há na vida dessas pessoas, me dá graça para despertar esse potencial. Me dá unção para trabalhar na vida dessas pessoas e despertar o potencial máximo delas, porque elas não acreditam nisso, mas por trás delas existe uma grande multidão. Existe uma grande multidão. Então as pessoas que Deus nos deu, por isso que, irmãos, que eu quero agradecer os irmãos aqui, vamos dar uma salva de palmas, obrigado, queridos. Por isso que me deixa indignado às vezes, eu vou dizer isso porque eu já fiz isso muitas vezes, quando nós não valorizamos ou desprezamos uma ovelha, uma pessoa com problema, uma ovelha com problema. Esses dias atrás mesmo, não foi conosco isso, mas um outro pastor que estava em contato conosco, ele estava comentando de um caso de umas pessoas que estavam querendo sair da igreja, e aí foram procurar essa igreja, foram procurar uma igreja, e o pastor falou: olha, não é nosso papel receber membros de outras igrejas, eu vou ligar para o seu pastor, quero saber o que está acontecendo. Então pode ligar. Aí ligou para o pastor dessas ovelhas, e me chocou o que o pastor falou. Falou: não, elas é muito problemáticas, então, não, pode levar, você quer cuidar delas? Pode cuidar. Aí de fato esse pastor assumiu, e eu não tenho dúvida, nós estamos acompanhando esse caso, são pessoas que têm esse potencial embutido nelas. Mais tarde, eu creio que Deus vai usar até essas ovelhas para despertar o potencial desse pastor e dessa igreja, porque às vezes nós não estamos enxergando isso. Eu, durante um tempo na minha vida, foi isso o meu ministério. Eu enxergava as ovelhas como problemáticas. E estava lá tentando suprir as suas necessidades, tentando superar as expectativas, mas eu nunca dei conta de superar as expectativas de ninguém. Como pastores, se nós nos propusermos a isso, a suprir as expectativas de alguém, nós vamos só frustrar as pessoas. Porque eu não posso me colocar nesse papel. Agora, uma coisa eu posso, queridos, é trabalhar para despertar o potencial máximo de cada pessoa, para levá-la a ser uma ovelha sadia que vai dar cria. E aí entra, irmãos, o porquê do discipulado 1 a 1. O porquê que nós vamos fazer isso. Não dá para fazer de multidões. Nós devemos fazer isso 1 a 1. Mas aí isso tudo deve começar
com o pastor da igreja local. O pastor da igreja local entendendo esse princípio. Quando eu entendi isso, eu trouxe para perto o grupo de irmãos que já estava comigo, eu já tinha um corpo de líderes na igreja, líderes que eu contava com eles. Mas quando eu trouxe para perto, eu percebi, irmãos, que esses líderes estavam sendo subutilizados por causa de tantos problemas que eles estavam enfrentando nas suas vidas, no seu dia a dia, no cotidiano. Mas o discipulado começou a trazer cura na vida dessas pessoas e despertar o potencial de cada um deles. E aí, queridos, o crescimento da igreja é resultado disso, e não resultado do carisma de um homem, ou resultado de um esquema muito bem feito que nós fazemos de igreja, mas é resultado do despertar desses princípios. Cada pessoa que Deus nos deu tem um potencial incrível, e o discipulado é a ferramenta de Deus para despertar esse potencial. Aí eu volto, queridos, a gente pensa nesses números, parecem números assim estratosféricos, mas o que está acontecendo na igreja de Santarém hoje? Santarém é uma cidade com basicamente 200 mil habitantes. Uma única igreja local tem mais de 70 mil discípulos. 70 mil discípulos. Uma única igreja local, a Igreja da Paz de Santarém. Nós estamos caminhando, em Barueri, Deus tem feito grandes coisas também, mas no início nós iniciamos na visão do MDA, nós tínhamos 50 membros. Hoje nós temos lá 4 mil membros. Pessoas sendo discipuladas, e o potencial dessas pessoas, o potencial de multiplicação na vida dessas pessoas, irmãos, é um potencial incrível, que nós não somos dignos disso. Quando nós enxergamos e vemos as histórias e começamos a entrar na vida das pessoas e ver o que Deus está fazendo, são coisas incríveis. Aí eu volto para um fato muito básico que nós temos hoje na nossa sociedade. Nós temos hoje 7,2 bilhões de pessoas vivas na Terra. 7,2 bilhões. Eu te pergunto, para que existe tanta gente na Terra? Aliás, por que existe tanta gente na Terra? Por quê? A Bíblia nos fala lá em Gênesis que Deus deu uma ordem para Adão: crescei, multiplicai, enchei a terra. A terra hoje está cheia como resposta a uma ordenação de Deus lá atrás, dada a Adão. Depois foi repetida isso a Noé, depois do dilúvio, de crescer, multiplicar e encher a terra. Agora, para que encher a terra, se Deus sabe que o mundo jaz no maligno? Será que tudo isso, encher a terra, é para satisfazer os desejos diabólicos, malignos, que a palavra de Deus nos escreve em João 10:10, que o ladrão veio matar, roubar e destruir? Será que encher a terra é para isso, para satisfazer os desígnios do diabo, de ter uma multidão de pessoas do inferno? Eu não creio nisso, eu não creio. Eu creio, queridos, que o cenário está montado para que haja um grande mover e um grande avivamento de colheita como nunca houve antes. Eu creio. 7 bilhões de pessoas, não é à toa. Não é à toa. Eu não sei quantos habitantes tem a cidade onde está a sua igreja, mas não é à toa, queridos. Não é à toa. E não são pessoas destinadas ao inferno. Deus tem um propósito na vida dessas pessoas. A ativação do potencial da igreja vai nos levar a lançar as redes e ganhar multidões para Jesus. Quantos creem nisso? Amém? Então, esse mover que nós estamos vivendo é um mover que não é um mover humano, não é um esquema de igreja, não é algo para levantar o nome de um homem ou de uma denominação, mas eu creio com todo o meu coração que Deus está levantando uma igreja para cumprir o propósito dele, já designado, que toda a terra seria cheia da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Agora, se a terra está cheia de pessoas, agora basta as pessoas serem cheias da glória de Deus, para que toda a terra seja cheia da glória de Deus. Então eu não creio, queridos, que a terra está cheia para encher o inferno, mas eu creio que o céu vai ser cheio de pessoas lavadas no sangue de Jesus. Mas isso vai acontecer através da ativação desse potencial que Deus colocou na vida de cada pessoa, de cada um que Deus tem nos dado. Nós estamos como igreja vivendo um grande desafio. Esses dias atrás eu estava lendo uma reportagem falando a respeito de um órgão federal que faz uma análise demográfica no Brasil,
E chegou-se à conclusão que nós nunca, no Brasil isso, uma estatística brasileira, no Brasil nós nunca tivemos uma população jovem tão grande como a que nós temos hoje. Só que o governo já identificou que, ele chama isso de pororoca jovem. Pororoca jovem porque é um grande mover, uma grande força jovem levantada no Brasil, mas que é uma janela de oportunidade, é um tempo pré-determinado. Nunca houve esse número e nunca mais vai haver, mas nós estamos no pico e daqui a alguns anos, talvez no máximo daqui a 10 anos, vai começar a haver um declínio. E o governo tem avaliado muito isso, por quê? Por causa do potencial de trabalho dos jovens. Muitos países estão entrando em colapso, ou estão prevendo um colapso futuro, porque a população está envelhecendo, é muita gente recebendo da Previdência Social e pouca gente produzindo. E o Brasil está numa oportunidade incrível nas mãos, porque a população de jovens produtivos nunca foi tão grande, mas isso vai declinar. Agora, por que isso também está acontecendo nos nossos dias? Irmãos, porque eu estou vivendo isso e eu estou como os que sonham. Porque eu nasci num lar evangélico e eu vi na minha geração as pessoas chegando aos 12, 13, 14 anos, indo para o mundo, porque o mundo era muito mais atrativo. Depois de 20, 30 anos, voltavam para a igreja, todos estourados, já casados, com, às vezes, segundo casamento, ou problemas no casamento, uma vida enroscada, e se reconciliavam com Jesus. Eu vivi isso na minha própria casa. Eu sou o 11º filho do meu pai. Meu pai já é falecido, mas foi presbítero por 60 anos da Igreja Presbiteriana Independente. E ele teve essa tristeza de ver os filhos todos se desviarem na fase da adolescência. Mas, graças a Deus, todos retornaram para Jesus. E isso é um grande testemunho. Mas a minha tristeza é que o melhor da força foi desperdiçado lá no mundo. E esses jovens voltaram para a igreja quando já estavam estourados, e assim foi a realidade da minha geração e talvez de muitas gerações aqui. Mas nós estamos vivendo um momento agora da pororoca jovem no mundo, mas também a pororoca jovem dentro das nossas igrejas. Nós estamos vendo, irmãos, um grande mover de Deus, esse mover de discipulado 1 a 1, esse mover de célula. Os jovens assimilaram isso de uma forma tão impressionante. Eu sei que isso não é só em Barueri, eu sei que aqui o pastor Josué tem vivido isso aqui, o Douglas com o ministério Dizascope e tantos outros ministérios que estão se levantando, mas a ativação desse potencial, desse mover de Deus entre os nossos jovens, atraindo multidões para Jesus. O último culto de jovens que nós fizemos lá em Barueri, nós tínhamos 2.000 jovens no culto e mais de 100 conversões no único culto de sábado, uma reunião que nós chamamos lá de Difflin Fest. Mas há anos atrás era a minha dor e a minha luta, porque os jovens estavam sendo roubados pelo mundo. E nós, como pastores, ficamos lá tentando trabalhar, fazer um programa aqui, outro programa lá, para ver se mantém-os na igreja, para ver se a igreja se torna interessante para eles. Mas não é esse o nosso trabalho, tornar a igreja interessante para eles. O nosso trabalho é ativar o potencial deles, para que eles possam cumprir esse potencial. E essa pororoca jovem possa desencadear num grande mover de crescimento das nossas igrejas. Então nós estamos lá em Barueri, com um projeto, a gente chama de projeto Difflin Nações, que é discipulando e formando líderes em nações, onde nós percebemos que o potencial que Deus colocou na vida desses jovens, esse que estou mostrando aqui, por trás de um tem 20 mil, pelo menos. É essa perspectiva que nós temos que trabalhar. Quando nós mostramos isso para eles, treinamos, discipulamos, damos todos os trilhos para esses jovens, irmãos, não há limites para onde eles possam chegar. O ano passado, eu não sei quantos assistiram, mas o ano passado, no final do ano, saiu um vídeo, uma reportagem de um inglês, que há 4 anos atrás ele saiu da Inglaterra com uma obstinação pessoal. Ele tinha o desejo de visitar e pisar em todas as nações catalogadas pela ONU, e naquela época eram 200 nações catalogadas pela ONU. Ele queria pisar em todas essas nações, sem ter uma reserva, uma grande reserva financeira, sem pegar um avião, fazer isso de carona, de caminhão, de trem, de metrô, a pé, nadando, de qualquer jeito, mas sem pegar avião. Ele queria fazer isso, e depois de 4 anos, esse homem percorreu 200 nações,
e estava voltando para a Inglaterra. Quando ele estava chegando na Inglaterra, surgiu o Sudão do Sul, passou a ser 201 nações. Como ele não tinha terminado ainda o intento dele, ele voltou, pisou no Sudão do Sul e chegou na Inglaterra. Quando ele chegou na Inglaterra, foi recebido com honrarias, foi recebido por autoridades, foi recebido em programas de TV, a mídia deu muito destaque para isso. E qual foi o relato desse camarada? Ele falou das aventuras, os lugares que ele passou, que ele chegou a ser preso em alguns locais, achavam que ele era espião e tá. Agora o cara tem um blog, escreveu um livro, né, e conta as suas aventuras ao redor do mundo. Quando eu comecei a olhar tudo isso, eu me senti muito desafiado. Eu falei, se um cara desse, sozinho, sem a unção do Espírito, sem uma determinação clara de Deus, como nós e como igreja temos, Deus nos deu uma determinação clara, ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Sem respaldo, o cara conseguiu tocar em 201 nações. Irmãos, isso explodiu no meu coração como uma bomba. Eu comecei a olhar para os jovens que nós temos lá, e eu comecei a conversar com eles. Estou te contando isso aqui, querido, porque repartindo meu coração como pastor, com pastores. Comecei a conversar com esses jovens. Eu percebi quantos sonhos eles têm no coração, mas que eles acham, muitos deles, que são coisas da juventude, são coisas impossíveis, são ilusões. Mas na verdade, são oportunidades que Deus colocou nas nossas mãos. E quando eu comecei a conversar com esses jovens, eu percebi que eu posso ativar o potencial deles para crescimento dentro da igreja local, mas eu também posso servir como uma base de treinamento e de lançamento para esses jovens alcançarem as nações. E hoje nós temos catalogados, pela ONU dá um pouco menos, mas hoje nós temos em média 213 nações no mundo. Irmãos, esse é o nosso campo. Esse é o nosso raio de ação. Eu falo para você, é possível nós levantarmos como igreja brasileira, não estou nem pensando nas outras igrejas coreanas, e outras igrejas mais que estão no mover de Deus, mas só pensar como igreja brasileira. Não dá para nós ativarmos esse potencial dentro das nossas igrejas e formarmos equipes e ganharmos essas 201 nações? Fala para mim. Eu não estou falando de coisas impossíveis, não. Eu estou falando de fato daquilo que é o mover de Deus para os nossos dias. Agora, isso começa com a ativação do potencial dentro das nossas igrejas locais. Por isso que eu estou aqui, eu estou vendo uma multidão incontável de pessoas. Porque se por trás de um discípulo, de uma pessoa que se converte, tem 20 mil, e por trás de um pastor que acredita nesse mover? Olha para quem está do teu lado, fala, e por trás de você, quantas pessoas tem? Irmãos, nós estamos vivendo, eu creio nisso, nós estamos vivendo o melhor momento da história. Nós estamos vivendo numa fase, assim, na perspectiva de uma grande explosão de avivamento, de crescimento com qualidade na nossa nação. Eu estou dizendo isso para vocês, assim, sinceramente, porque hoje de manhã, antes de vir para cá, logo cedo, 7 horas da manhã, eu estava orando, eu já tinha preparado algumas coisas para ministrar aqui, mas eu estava orando hoje de manhã, e Deus falou muito claro no meu coração. Deus falou muito claro, eu falei, Deus, eu vou estar lá hoje, eu sei que o Senhor preparou isso, o que o Senhor quer falar? E Deus falou muito claro no meu coração, reparta o seu coração com os pastores. O que eu estou colocando no seu coração, eu quero que você reparta. Queridos, eu creio que nós estamos vivendo esse mover. Uma outra reportagem que mexeu muito comigo, eu estava lendo na revista Veja, alguns meses atrás, talvez alguns tenham visto, a respeito de uma americana, e o tema da reportagem é Missionária da Educação, saiu nas páginas amarelas da Veja. E essa mulher, contando a experiência dela, de alguns anos atrás, ela era universitária, e ela percebeu que na universidade que ela estudava nos Estados Unidos, uma universidade de ponta, tinham as comissões de pessoas de Wall Street, mercado financeiro americano, que iam lá recrutar os melhores alunos
no final do seu curso, para que eles se dedicassem 2 anos da sua vida no mercado financeiro. Eles iam ganhar muito dinheiro com isso. Então havia um burburinho assim, aquele frenesi na faculdade de quem vai ser escolhido para isso. Então havia aquela expectativa muito grande, né, dessa oportunidade incrível de trabalhar em grandes empresas, mexendo com o mercado financeiro e ter assim, uma exposição no mercado muito grande. Então podiam ser pessoas de qualquer curso, mas que quisessem dedicar 2 anos da sua vida no mercado financeiro e fossem os alunos top. E essa mulher, vendo tudo isso, ela teve uma ideia maluca. Ela bolou um projeto, e esse projeto foi de também formar uma instituição, uma ONG, de recrutamento dos melhores da faculdade, para também dedicarem 2 anos da sua vida na área de educação, nos lugares mais pobres dos Estados Unidos, mas de graça. Aí o pessoal falou para ela, é loucura, você vai concorrer com Wall Street, você não oferece nada para esses caras, eles oferecem dinheiro, fama, e como que você vai conseguir recrutar os melhores? E ela falou, bom, esse é o meu projeto, esse é o meu sonho, e eu vou tocar. Ela conseguiu levantar esse projeto, e só para a gente ter uma ideia, hoje essa mulher está em 25 países. No Brasil, ela trouxe esse projeto alguns anos atrás, com a expectativa de levantar, no máximo 400 alunos. Ela levantou 2.400 alunos voluntários para trabalhar na educação nos lugares mais pobres, sem ganhar um centavo. Sem ganhar um centavo. Qual que é o segredo disso tudo? Queridos, há um anseio no coração das pessoas, especialmente dos jovens, de participar de algo grande. Há um anseio de participar de algo relevante. E onde estão essas pessoas? Essas pessoas estão dentro das nossas igrejas. É o potencial que Deus tem nos entregue. E que se nós trabalharmos nessa ativação do potencial, através do discipulado 1 a 1, dentro desse contexto de células pujantes que se multiplicam, às vezes eu já ouvi isso, pessoas criticando, por exemplo, alvos de multiplicação de célula. Irmãos, mas Deus é apaixonado por números, nós temos pouco tempo para fazer muita coisa, então nós temos que ter alvos ousados mesmo. Nós temos que ter alvos ousados de multiplicação e de crescimento das nossas células, mas se nós ativarmos o potencial, as pessoas querem participar de coisas grandes. Alguns anos atrás, eu tive o privilégio, na verdade aconteceu um fato muito triste com uma família que nós conhecíamos, não eram da nossa igreja, era pastor até de uma outra igreja, mas esse homem passou por um problema no seu casamento, se separou da sua esposa, e a casa dele entrou num caos muito grande, e nós os conhecíamos, nós aproximamos para procurar ajudar, e nisso eu acabei assumindo o cuidado espiritual com essa família, ou com parte dessa família, e o filho mais velho na época tinha 12 anos de idade, e eu trouxe para perto e comecei a cuidar. Ele levava, nós íamos viagem de família, eu levava ele conosco, e começamos a investir. Esse menino foi crescendo na igreja, e Deus foi fazendo muitas coisas, restaurou muitas coisas na vida deles, mas esse menino especificamente, quando ele tinha 17 para 18 anos, ele começou a liderar uma célula, e começou a se dar muito bem, essa célula crescer. Aí, paralelamente, ele prestou vestibular na USP, e passou em medicina na USP, um vestibular muito difícil, talvez o mais difícil do Brasil. E aí as pessoas chegaram para ele e falaram, Gabriel, você está fazendo agora USP, morava lá em Barueri, tinha que vir para São Paulo para estudar, tempo integral. Falaram para ele, você não vai conseguir dar conta agora de liderar célula e estudar, você vai ter que dar uma pausa na célula para você se dedicar à faculdade, depois você volta a liderar. Ele não falou nada, mas ele continuou liderando célula. Hoje ele está no 5º ano de medicina, e ele tem mais de 20 células debaixo dele, mais de 20 células, bem mais. Uma das células que ele tem, na própria cidade universitária, tem 5 médicos e 2 engenheiros que fazem parte da célula desse menino. Vários médicos que têm se convertido. Recentemente, ele estava num dos estágios de medicina, ele passou pelo setor de oncologia, e ele estava lá atendendo uma paciente que iria operar, fazer uma extração de um tumor no seio. Já estava tudo pronto lá no Hospital das Clínicas, essa mulher para entrar na cirurgia. O Gabriel passou por ela, o Espírito Santo começou a falar com ele, ora por essa mulher. Ele orou com a mulher, ministrou com ela. A mulher saiu dali e entrou na sala de cirurgia.
Os médicos, cirurgiões, todos lá prontos para operar essa mulher, foram fazer o ultrassom ali para identificar exatamente onde estava o tumor, já com os outros exames na mão, não acharam o tumor nessa mulher. Procuraram, não acharam, virou uma confusão dentro do centro cirúrgico, porque eles ficaram, como pode, não é possível, estava aqui onde foi parar, discutiram, analisaram, falou, bom, não dá para fazer nada, liberaram a mulher, aí a mulher acorda da anestesia, achando que está operada, aí os médicos têm que ir lá explicar para ela, falaram, não temos explicação, mas o tumor sumiu, você não tem mais nada. Só que o Gabriel tinha passado por lá, tinha ministrado na vida dessa mulher. E Deus está levantando a vida dele, ele tem passado por diversas áreas da medicina, recentemente ele passou pela área de pediatria, e médicos tops no Brasil, em contato com ele ali, ele está terminando o curso agora, e ele vai ter que fazer residência, e o vestibular para fazer residência é mais difícil do que o vestibular para entrar na faculdade, porque tem poucas vagas, só que a equipe da pediatria chamou o Gabriel lá, falou, olha, você é um cara diferenciado, então, você não precisa fazer vestibular. Se você decidir ser pediatra, a nossa equipe está pronta para você fazer parte dessa equipe e fazer residência aqui. Ele falou, olha, eu agradeço muito, eu vou orar, saber se é de Deus para eu ser pediatra, mas eu agradeço muito. Uma pessoa que está fazendo, está marcando história onde passa. Só que anos atrás, irmãos, quando nós começamos a trazer esse menino para perto, eu me lembro do dia, me lembro como se fosse hoje, o dia que eu comecei a cuidar dele. Que nós aconselhamos os pais discipularem os filhos, mas como o pai dele estava passando por uma crise muito séria, eu assumi esse discipulado. Eu me lembro do dia quando ele tinha 12 anos, nós estávamos num evento de final de semana e Deus falou muito claro comigo, sabe? Cuida desse menino, tem um potencial incrível embutido aí, ministra na vida dele, discipula. E eu discipulei até transicioná-lo, depois quando ele foi ser líder de célula para um supervisor de setor, e hoje ele tem um discipulador dele e tudo mais, mas é um menino que está escrevendo história, está marcando a sua geração, o potencial que está embutido na vida dele. Então, queridos, esse é o recado que eu creio que Deus quer trazer aqui para nós nessa tarde. Você não pense você que, mas a minha igreja é problemática, eu não sei por onde eu vou, não sei por onde eu começo, é uma igreja muito pequenininha. Não enxergue por esse lado. Não enxergue. Deus, a primeira coisa que Deus quer mudar é a visão que você tem a respeito da sua própria igreja. O potencial embutido lá, queridos, ainda não foi explorado, mas é um potencial incrível. É um potencial maravilhoso que Deus plantou. E se nós formos fiéis com o pouco que Deus nos deu, Ele vai nos colocar sobre o muito. Nós vamos, escreve isso que eu estou dizendo, nós vamos, a igreja brasileira, Deus está levantando para pastorear nações. Eu creio nisso, eu creio nesse mover. Nós precisamos então mudar, restaurar essa visão a respeito da nossa própria igreja local e botar a mão na massa e trabalhar, ativando esse potencial que Deus nos deu, que Deus já colocou nas nossas mãos, no nome de Jesus. Então, aqui, queridos, eu quero encerrar aqui e abrir para perguntas, mas de uma forma bem peculiar. Eu estou abrindo para vocês aqui como eu enxergo a visão do MDA, o que é a visão do MDA. Então não é só um esquema de igreja, na verdade é algo que tem que partir daqui de dentro do nosso coração e atingir o coração de cada pessoa que Deus nos deu, e a ativação desse potencial é algo fantástico. Só para encerrar aqui, viajei para o Japão, uns 20 dias antes de ir para o Japão, eu estava na igreja e uma pessoa me abordou. Um rapaz, uns 36 anos, me abordou, pediu oração para mim. E eu fui perguntar, eu sempre faço essa pergunta, você já está encaixado numa célula, você está sendo cuidado? Ele falou, olha, eu me converti há pouco tempo, e eu já estou sendo cuidado, eu já estou numa célula, mas eu estou passando por um processo de libertação. Eu fui muito envolvido com drogas, e agora eu já não estou mais envolvido com droga, mas eu fui no aniversário de um primo, e chegando lá, um traficante para o qual eu devia, estava nesse aniversário, esse cara me humilhou na frente de todo mundo, me ameaçou de morte, a minha família nem sabia que eu tinha todo esse envolvimento, me desmoralizou de uma forma terrível. Ele falou, estou em pânico, estou com medo, e eu queria que o senhor orasse por mim. Então,
eu sempre faço isso respaldado pela célula, porque eu não quero só lá impor a mão, orar, e eu não vejo mais a cara dele, eu não sei o que está acontecendo. Então eu chamei os irmãos, falei, vocês estão cientes, vocês estão por dentro disso, né? Esse cuidado nós temos que ter. E aí chamei um líder lá, falou, não, nós estamos cientes, nós estamos por dentro, nós estamos junto com ele, nós estamos acompanhando esse processo. Então eu sei, eu orei por ele, assim, com a convicção de que esse quadro ia mudar rapidamente. Porque uma pessoa debaixo desse cuidado, irmãos, a palavra de Deus fala que Jesus diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí orei por ele com essa convicção, ele não estava enxergando nada, ele falou, não sei o que vai acontecer, estou com medo de sair aqui e morrer. Eu falei, olha, você está respaldado, você está guardado pelo corpo de Cristo, e aquele que começou a boa obra vai completar e tá. E saí, viajei para o Japão, passei um tempo, voltei essa semana, o primeiro dia que eu fui à igreja, foi terça-feira agora. Estava entrando na igreja, eu vejo esse rapaz de novo, com um sorriso aqui. E eu fui abordá-lo. E aí, como que você está, Eduardo? Pastor, Deus está fazendo uma revolução na minha vida. Deus está fazendo uma revolução. Eu falei, conta aí um pouco. Aí ele contou uma história, sabe, desse processo todo, do cuidado, da célula, do discipulado, mas da visitação de Deus na vida dele. Ele teve uma experiência, assim, extraordinária, de Deus, deu uma visão aberta para ele num dos dias. E assim, é uma história bem longa, mas o resultado disso, ele me contando, ele falou, pastor, a minha família que me escorraçava, hoje estão todos atrás de mim, eu virei conselheiro familiar, conselheiro dos meus primos, conselheiro dos meus parentes, estava com a minha vida financeira enrolada, agora depois desse mover todo, hoje eu tenho emprego para escolher, eu estou trabalhando agora num bom emprego. Ele começou a contar tudo aquilo, assim, contar os detalhes para mim, eu olhando tudo aquilo, e aí ele vira para mim e diz, pastor, obrigado. O que eu fiz por ele, queridos? O que eu fiz? Diretamente, eu não fiz, eu orei, a oração pode muito nos seus efeitos, e a gente sabe disso, mas a ação do corpo de Cristo é que faz toda a diferença na vida das pessoas. Às vezes nós oramos para Deus fazer certas coisas, sendo que na verdade é o papel do corpo de Cristo fazer. Então são experiências tão fantásticas. Agora uma pessoa dessa, ativada no seu potencial, era um cara que era trapo, pisado pela sociedade, escória da sociedade, já virou conselheiro dentro da família dele. Aí ele contando para mim, pastor, agora não sei o que está acontecendo, mas eu chego perto das pessoas e começa a brotar de dentro de mim a vontade de falar de Jesus. Eu era um cara tímido, e agora um monte de gente se convertendo através do testemunho dele. Ele falou, eu nunca me imaginei dentro de um trem pregando, mas sentei lá, e aí abordei uma pessoa, abri o coração, aí veio outra do lado, e o mover de Deus começa a acontecer de uma forma tão incrível. Essa é a igreja dinâmica que Jesus está levantando, queridos. Essa é a igreja dinâmica, não é só um programa evangelístico, mas é uma igreja curada, se misturando com a sociedade, e a Bíblia é muito clara, dizendo que nós somos o sal da terra, o sal misturado com a terra, fazendo um estrago no reino das trevas. Essa visão de Jesus a respeito do sal é muito impressionante, falando desse potencial da igreja, porque o sal, nessa figura que Jesus diz, o sal era largamente utilizado na época como antibactericida. O sal era utilizado na época de expedições, onde as pessoas faziam as suas necessidades fisiológicas na terra, era colocado um pouco de sal sobre as fezes, para não contaminar a terra. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, está muito ligado a isso. É um pouco de sal que nós colocamos sobre uma massa fermentada por bactérias, por vírus malignos, mas esse sal vai aniquilar o poder dessa bactéria. Esse sal vai influenciar e vai dar de fato o sabor para o mundo. Então eu sou entusiasmado com a igreja. Eu sou entusiasmado com esse mover. Eu sou apaixonado por isso. Eu sei que você também é. Então nós vamos longe, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pastor Josué. Que maravilha, hein?